Graça, que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Você conhece a estrutura humana, a estrutura espiritual humana que condiciona o nosso relacionamento com Deus? Sou o pastor Marcos Gama e este é o nosso devocional diário, Gotas de Graça para o seu dia. O nosso devocional diário que com certeza tem abençoado a sua vida. E se isso ocorreu, eu quero pedir que você se inscreva, que você compartilhe, deixe seu comentário, porque isso faz com que o YouTube leve para muito mais pessoas. Hoje quero fazer uma leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 8, e o verso 4 que diz o seguinte. Nós vamos ler até o final do 8, mas eu quero começar com o verso 4 que diz o seguinte. Quem é o filho do homem, ou quem é o homem, perdão, que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Nesse salmo, nós estamos vendo o conteúdo dele e a epígrafe diz o seguinte: a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Os salmos que originalmente foram feitos para ser cantados, os quais nós lemos, eles estão cheios de revelação, de profecia e de instrução. Alguns salmos são conhecidos como salmos sapienciais, ou salmos de sabedoria. A sabedoria espiritual, a sabedoria divina, que geralmente é oposta à sabedoria humana do homem. A sabedoria espiritual ela tem origem em Deus e nos princípios de Deus. A sabedoria humana tem origem no homem e nos princípios estabelecidos pelos corações dos homens. Nesse texto, nós temos a sabedoria divina sendo revelada, dando instrução acerca da estrutura do homem. E ao conhecer essa estrutura, nós definimos também como fazer essa relação com Deus. A estrutura é declarada quando nesse verso ele diz: quem é o homem para que dele te lembres? E isso relata ou faz referência à sabedoria de Deus. Quando comparamos o homem com Deus, se é que é justo fazer tal comparação, percebemos um distanciamento. O homem é pequeno, Deus é grande. O homem é finito, Deus é infinito. O homem é criatura, Deus é criador. E quando o salmista diz isso, ele está dizendo: quem é o homem? O que nós somos para que o Senhor lembre de nós? O que é o filho do homem para que nos visite? Ou seja, quem nós somos para o Senhor se preocupar conosco, para o Senhor fazer alguma coisa para nós? Então perceba, Davi não está se depreciando, Davi está se reconhecendo. A humildade é um dos princípios basilares do relacionamento com Deus. Lembre-se que foi por falta de humildade, no caso orgulho, que Satanás perdeu sua posição. E muitos de nós, soberbamente, nos relacionamos com Deus como se Deus fosse qualquer um. E ele não é assim. Muitas pessoas estão frustradas, muitos crentes estão frustrados pela teologia, pelo ensino, pela orientação errada que faz com que eles se orientem para Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte. A Bíblia também diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A ideia de se humilhar não é que Deus quer ver a gente jogado no chão, porque de lá Deus nos tirou. O que Deus quer é que nós primeiro reconheçamos a sua grandeza. E quando nós olhamos para Deus, reconhecemos a nossa pequenez. É aquela velha historinha de um menino que pediu o pai para levar ele no aeroporto, porque ele olhava para os aviões lá no céu e via: papai, como são pequenos. E quando ele chegou no aeroporto, ele olhou diante daquela máquina e disse: papai, como ele é grande. Perceba, quando nós tratamos Deus de forma tão pequena, isso mostra a distância que nós temos dele. Mas quando chegamos mais e mais perto de Deus, nós reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos então a nossa pequenez. E aí a nossa relação com Deus, ela fica otimizada pelo entendimento de quem nós somos, de quem ele é e do que ele pode fazer por nós. No restante do texto, ele deixa isso muito mais claro quando ele diz o propósito de Deus ter nos feito. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés lhe puseste ovelhas e boi. Veja bem, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e sobre as obras da tua mão puseste sobre ele o domínio. É só olhar para o Jardim do Éden e entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. Logo, lógico, quando nós caímos, essa imagem e semelhança foi deturpada. Mas inicialmente,
Nós somos feitos imagem e semelhança do Eterno. Um pouco menor, ele não está dizendo que nós somos pequenos deuses. O que ele está dizendo é que a nossa configuração espiritual foi produzida como reflexo da configuração de Deus. Por isso que há uma harmonia a como nós buscá-lo, a como nós clamarmos, a como termos intimidade, um relacionamento com Deus. E é interessante que ao fazermos, Deus também nos dispôs condições para dominar, encher a terra, produzir, frutificar, ou seja, querendo ou não, a imagem criativa, organizacional, governadora de Deus está sobre os nossos ombros e temos a responsabilidade de cuidar, assim como Adão e Eva cuidaram do jardim, nós cuidarmos dessa terra. Esses textos nos trazem muitas lições. Primeiro, da humildade. Segundo, da responsabilidade do governo. E terceiro, da necessidade de um relacionamento claro, definitivo, íntimo, intenso com Deus. Nós só podemos ter essa relação com Deus se entendermos a sua grandeza, entendermos o propósito dele conosco e entendermos qual é a nossa estrutura. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, porque adoradores tem muitos, mas nem todos o adoram em espírito e em verdade. E para adorar dessa forma, somente entendendo a nossa configuração, entendendo quem nós somos, para nos lançarmos diante de Deus com essa mesma sabedoria. Que Deus te abençoe. Eu espero que essas revelações tragam esclarecimento e leve você a desejar muito mais de Deus e buscar muito mais a Deus. Que a graça de Deus seja sobre a sua casa e sua família. Como eu falei, compartilhe essas gotas de graça. Tenho certeza que trará vida para muitos corações. E que a mão de Deus seja sobre a tua casa, a tua família. E que toda maldição seja quebrada. E que uma estação nova chegue sobre a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Deus te abençoe.